Brasil, dizer que a máquina pública vai travar não significa um apagão imediato e instantâneo de todos os serviços. Na verdade, é mais como um apagão progressivo. A primeira consequência é a falta de dinheiro para contratos, diárias, pesquisas, custeio de órgãos e repasses a agências, como já vimos em episódios anteriores. A segunda consequência é inflacionária. Quando falta espaço fiscal, o governo às vezes força uma queda artificial nos juros para aliviar a dívida ou abrir espaço para mais gastos. O resultado eventualmente costuma aparecer nos preços, como foi em 2014. A inflação oficial do país, acumulada em 12 meses, ultrapassou o teto da meta do governo e atingiu o maior índice desde 2011. É nesse contexto que a queda de braço entre Lula e o Banco Central presidido por Campos Neto no início de seu mandato ocorreu. Lula pressionou pela redução dos juros como forma de impulsionar a economia e baixar o custo da dívida pública. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Segundo o economista Edmar Bacha, o efeito foi o inverso. Ruídos políticos e ataques à independência do BC tornaram mais difícil reduzir os juros com segurança, agravando a própria situação fiscal. Tanto no cenário de paralisação sequencial da máquina pública, quanto no cenário inflacionário, o custo recai sobre o cidadão, seja pelos serviços públicos se deteriorando, seja pela perda no poder da compra. Em partes, o governo se colocou nessa situação ao não reconhecer a seriedade do problema fiscal brasileiro. Soma-se a isso o arcabouço fiscal proposto por Fernando Haddad, que, segundo especialistas, era insuficiente já na sua concepção. O arcabouço fiscal ele é incompetente de saída. Na hora que sai o arcabouço, você faz as contas, ele não para de pé. Não tem receita que dê conta, porque a receita puxa a despesa pela volta das vinculações, né? Então era meio óbvio que era um arcabouço fadado ao fracasso. Até o Ministério do Planejamento já reconhece isso, né? Vamos ter uma crise grave nos próximos 2, 3 anos fiscal. O alerta mais objetivo veio da IFI ao analisar o PLDU de 2026. O órgão classificou como irreais as projeções oficiais que levam as discricionárias a ficarem negativas nos próximos anos e frisou que, sem reforma estrutural, o regime fiscal atual não se sustenta até o fim da década. O próprio governo, ao enviar o PLDU, reconheceu que faltariam 10,9 bilhões para honrar os pisos constitucionais de saúde e educação no orçamento de 2027. Isso significa que o governo Lula propôs uma regra fiscal em que as despesas obrigatórias crescem mais rápido que a própria capacidade de arrecadação do governo. Como as tentativas de ajuste pelo aumento de impostos têm sido menos aceitas pela população, com forte rejeição ao ministro Haddad, a solução provisória é jogar a conta para a dívida pública. E, nesse caso, se o governo e o Congresso não propuserem nenhum corte de gastos, a instituição fiscal independente projeta que a dívida chegará a 100% do PIB em 2030. Porque é o seguinte, a crise vai chegar. Não vai ter dinheiro para emenda, não vai ter dinheiro para todos os benefícios, não vai ter dinheiro para crédito subsidiado. Eu imagino o mundo como eu imaginava em 2013. Olha, tem uma crise que vai chegar e aí vão ter que acertar a casa, porque não vai ter dinheiro para pagar os penduricários do judiciário, né? Então, o dinheiro vai acabar. Então, ou isso, ou vai ter uma inflação com recessão, né? E aí vai forçar o país a fazer ajustes como ocorreu no fim dos anos 80.